E agora conseguem? Já conseguem ver-me e ouvir-me? Ok. Então, vamos começar aqui o nosso webinar e vamos começar. Eu ainda não vou explicar o que é a figura que tem no ecrã, já lá chegarei, mas vamos começar por fazer aqui um pequeno introito de uma questão que é muito importante no que diz respeito às questões da polarização, que é falar um bocadinho dos semicondutores. Então, nós temos na indústria dos semicondutores dois materiais que são usados em todo o tipo de circuitos. São o silício e o germânio. O germânio é mais caro e logo o silício é aquele que acaba por ser mais utilizado e o silício é mesmo o segundo material que existe em maior quantidade no planeta Terra, logo a seguir ao oxigênio. Então, o silício basta dizer que é basicamente areia, portanto, e daí ser utilizado com vantagens e ser muito barato. Então, há três tipos de dispositivos que utilizam muito os semicondutores, que são o diodo, o transistor e os dispositivos fotossensíveis, mas aquilo que nos traz hoje aqui é falarmos essencialmente sobre a polarização que acontece nesses dispositivos. E é disso precisamente que vamos falar. Então, começamos por falar em diodos. E os diodos são feitos por junção de duas camadas de material. Normalmente uma junção P e uma junção N. E o sentido de polarização destes dispositivos semicondutores é apenas um sentido, que é o sentido da polarização direta. E então, o que é que acontece com estes dispositivos? O que acontece é, quando juntamos uma camada P a uma camada N, o elemento P fica com excesso de lacunas e o elemento N com excesso de eletrões. No ponto onde eles se tocam, tende a haver uma migração de eletrões e lacunas até que se estabeleça o equilíbrio que aqui está no ecrã, que é o ponto onde eles se tocam, aqui no meio, há um equilíbrio entre eletrões e lacunas. Então, vamos aqui só mostrar. Como veem, está desequilibrado, eles tocam-se e começa a migração até haver o equilíbrio entre eletrões e lacunas. Então, isto é o que acontece quando juntamos um elemento P a um elemento N e ficamos com um diodo. A corrente apenas circula num dos sentidos, portanto não circula em ambos os sentidos. Daí dizermos que no sentido em que a corrente circula se dá uma polarização direta, que é isso, ao fim e ao cabo, que nos traz aqui hoje em relação ao nosso webinar. Então, têm na imagem, precisamente, um fenómeno de equilíbrio de camadas, que eu vou pôr aqui a animação novamente a funcionar, e esse fenómeno que aí está é precisamente aquilo que acontece quando juntamos uma camada P com uma camada N, um elemento P com um elemento N. O que é que acontece? Forma-se aquilo que se chama uma camada de depleção, que é o que está aqui entre estes dois tracejados maiores. A camada de depleção é a camada onde se cria um equilíbrio na região da junção, deixando de existir portadores maioritários, sejam eles eletrões livres ou lacunas. Essa camada é chamada camada de depleção, que é um sinónimo de diminuição, e impede que se gere o equilíbrio completo entre os cristais P e N. Porquê? Porque os eletrões do cristal N não encontram lacunas para se movimentar a partir da camada de depleção e o mesmo ocorre com as lacunas que ficam isoladas no lado P
do nosso semicondutor, do nosso dispositivo. Então, a camada de depleção acaba por ser uma espécie, vá lá, de zona que está morta e onde não há espaço para que eletrões e lacunas se possam movimentar, criando aí a tal migração de elementos. Então, se nós subtermos o diodo a uma tensão, ou seja, se colocarmos uma bateria nos terminais do diodo, o que é que acontece? Acontece que ligamos o terminal negativo, que é o fluxo de eletrões, ao pino N do diodo, e o positivo, que acaba por ser o lado das lacunas, ao pino P. Então, desta forma, a região N, que tem o excesso de eletrões, recebe mais eletrões e a porção P fica com mais lacunas. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é aquilo que podemos ver nesta segunda ilustração, que é o fluxo de eletrões a dar-se da camada N negativa, que está aqui, para a camada P positiva. E então acontece este fluxo através da camada de depleção. Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque é fornecida uma tensão nestes terminais, neste terminal menos e neste terminal mais. O fluxo de eletrões do pino N acaba por ser aqui no menos e o pino P no mais. E então dá-se este fenómeno que aqui está no vosso ecrã e que não é mais do que uma polarização. Então, os eletrões do lado N vão receber toda a energia do polo negativo da fonte e vão ganhar força suficiente para quê? Para expulsar os eletrões que estão alojados na camada de depleção. Rompendo a camada, encontram o quê? Encontram muitas lacunas do lado P. Como são atraídos pelo polo positivo da fonte, continuam a andar de lacuna em lacuna e vão abrindo espaço para que os outros eletrões possam vir atrás deles e possam, com esse movimento, gerar corrente elétrica. O semicondutor, neste caso, deixa de ser um semicondutor e passa a comportar-se como um condutor normal. Já lá chegaremos, Nuno, está bem? Estamos a falar ainda da direta, já vamos falar da inversa, está bem? Não vamos abreviar já. Então, é o que tem no vosso ecrã, é precisamente os eletrões que receberam a energia do polo negativo, ganham força, expulsam os eletrões da camada de depleção, rompem a camada e passam para o lado P, e então gera-se uma corrente elétrica. O que é importante referir aqui? O que é importante referir aqui é que, para que ocorra aquilo que estão a ver no vosso ecrã, a tensão da bateria tem de ser maior que 0,7 volts, que é o quê? Este é o valor de uma barreira que se chama barreira de potencial e que se forma na camada de depleção do diodo de silício. Então, essa barreira de potencial só consegue ser quebrada, que é esta barreira que está aqui, só consegue ser quebrada com uma tensão igual ou superior a 0,7 volts. Portanto, aí isso têm que ter em mente que esse é o valor que faz isso. Para inverter a polaridade, o que é que fazemos? Trocamos os terminais, positivo no N e negativo no P. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que os eletrões vão ser atraídos pelas lacunas do polo positivo e as lacunas são completadas pelos eletrões do polo negativo. O que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer o que aqui está. Não vai haver a tal circulação que estávamos a ver há pouco na nossa figura. A camada de depleção vai aumentar ligeiramente
E se já dificultava a passagem de corrente, então agora é que é mesmo impossível a corrente atravessar esta camada. Os portadores ficam isolados no seu lado e o semicondutor, quando leva uma polarização inversa, a troca de polos, o que vai acontecer é que o semicondutor, em vez de se comportar como um condutor, passa a comportar-se como um isolante e não há passagem de corrente elétrica. Então, basicamente, o que é que podemos dizer? Podemos dizer, exatamente, podemos dizer, Maria, que temos dois estados em que o semicondutor pode atuar. Pode atuar como ligado ou desligado, como permitindo a passagem de corrente elétrica ou não permitindo a passagem de corrente elétrica. Isto lembra-vos o quê? Lembra-vos o binário on, off, 1, 0. Passa corrente, não passa corrente. Há sinal de corrente, não há sinal de corrente. Funciona sempre assim. Voltamos sempre ao nosso on, off, ao nosso binário. Então, isto é no caso de um diodo. E agora, o que é que podemos falar? Podemos falar do o que veio a seguir aos diodos e que basicamente é o que compõe os nossos chips e os nossos microchips internamente, que são transistores. Normalmente milhões de transistores, por exemplo, no caso dos processadores, milhares de milhões de transistores dentro de um processador. O que é que os transistores têm diferente dos diodos? Têm que são formados pela inserção de um semicondutor P entre dois semicondutores N ou vice-versa, um semicondutor N entre dois semicondutores P. O material do meio é chamado base e os materiais das duas extremidades são chamados o emissor e o coletor. Então, base, meio, emissor e coletor, extremos. Como é que os transistores podem funcionar? Podem funcionar como um amplificador de corrente se a corrente for alta, ou como um interruptor de corrente se a corrente estiver próxima de zero. Então, o que é que podemos acrescentar aqui mais? Podemos acrescentar que, quando polarizado diretamente, o diodo que está ali atrás vai conduzir eletricidade, o transistor vai trazer o quê? Vai trazer uma capacidade nova. Vai trazer a capacidade que é controlar qual é a quantidade de eletricidade que é conduzida. E isto acontece quando se acrescenta uma camada adicional a um diodo. Então, em vez de ter PN, passamos a ter PNP ou NPN. E temos os dois tipos de transistores básicos. Isto é beabá dos transistores. Então vou-vos mostrar aqui um slide que tem já este próximo, já tem aqui uma pequena legenda e onde vamos ver o comportamento aqui. Então o que é que nós temos? Temos aqui a primeira, a camada P, que é a camada da esquerda, que tem uma largura média, está fortemente dopada, ou seja, tem muitos átomos que permitem a libertação de eletrões, tem muitas cargas positivas e é o emissor. No meio, a camada está dopada média e então temos aquilo que chamamos a base. A camada da direita, que é muito mais larga, não está dopada, ou seja, tem menos eletrões e vai receber aquilo que sai do emissor e atravessa a base. Então chamamos o quê? Chamamos coletor. Chamamos coletor a esse lado. Temos aqui então como é que funciona. Como é que funciona? Muito facilmente. Vamos tentar aqui compreender.
Colocamos uma bateria, não é? Colocamos uma bateria também entre o quê? Entre o emissor e entre a base. E ele vai se comportar como um condutor. O Admir está a perguntar se os diodos são todos do mesmo tipo. Eles têm todos apenas duas camadas. Depois há um tipo de diodo ou outros especiais, como o Zener, mas isso não interessa aqui hoje para o nosso webinar da polarização. O que interessa é compreender esta parte da polarização. Admir, depois se quiser mande-me uma mensagem e eu mando-lhe documentação sobre isso, apesar de não ser esse o foco também do vosso curso. Então, como é que funcionam os transistores? Colocamos uma bateria entre o emissor e a base, emissor e base, e fazemos a polarização direta como? Ligando o N a negativo e ligando o P a positivo. E dá-se uma polarização direta. A região N fica com excesso de eletrões, recebe ainda mais eletrões e a P fica ainda com mais lacunas. E daí dizermos que estamos na polarização direta. Se quisermos fazer uma analogia com o diodo, o que temos aqui é que precisamente, tal como no caso ali do nosso diodo, a polarização direta vai fazer com que o emissor base se comporte como um condutor. Depois, quando ele conseguir passar daqui para ali, este aqui é o coletor, vai receber o excesso de eletrões dessa polarização. Depois, o que é que temos aqui mais? Temos aqui o caso, estão a ver? A polarização. Ele vai romper a camada central, as camadas de depleção e o transistor vai funcionar de negativo para positivo. Reparem que está de negativo para positivo, está a comportar-se como um condutor, está a comportar-se como um diodo se comportaria se recebesse a tal polarização. Na polarização emissor-base, que é aquela que estávamos a ver, os eletrões dirigiam-se para a base atraídos pelo polo negativo. Aliás, podem ver aqui, está aqui, eles dirigiam-se para a base, atraídos pelo polo negativo. Agora que o coletor recebeu uma energia, também ela vinda do polo negativo, o que é que acontece? Esses eletrões, como ele está sobrecarregado de cargas positivas vermelhas, não é? Vão ser atraídos e vão atravessar a base e vão passar para o coletor. Então, desta parte, uma pequena corrente passa pela base, não é? Está ali uma pequena corrente, mas o fluxo maior de corrente passa para o coletor. E isto é a diferença. O que é que temos aqui? Temos a amplificação de sinal. Enquanto que aqui temos apenas condução, aqui já temos amplificação. Passa aqui pouquinho e é amplificado no coletor. Se repararem, saem muitos eletrões do coletor. Então temos amplificação e podemos controlar a corrente que vem do emissor para o coletor, atuando na corrente da base. Então, se nós regularmos a corrente na base, vamos ter tipos diferentes de saída no coletor. Se a corrente for, como as correntes aqui são todas muito pequeninas, basta termos uma pequena variação e vamos obter uma grande variação no coletor. Ou seja, pequenas variações a entrar na base vão dar grandes variações no coletor. Se repararem, há aqui um ou outro eletrão que passa novamente para o emissor, é reenviado para a base, são pequenas cargas residuais e que depois são amplificadas e sai uma grande camada de eletrões já no coletor. Então temos essa capacidade de controlar a nossa amplificação. Esta é a análise de um PNP, então é a análise de um PNP, o que temos apenas de fazer era passar a sanduíche ao contrário, portanto, inverter a sanduíche, e o funcionamento é exatamente o mesmo. O que é que aconteceria aqui?
que aconteceria, eu até vou parar aqui o fluxo, o que aconteceria era, deste lado teríamos o emissor mais curto, a base mais perto do emissor e o coletor do outro lado. Inverteríamos, passaríamos a ter um fluxo de corrente, e agora sim, ele está de negativo para positivo, passaríamos a ter de positivo para negativo. Eu não preparei GIF animado do positivo para o negativo, porque basta apenas inverter o fluxo de corrente e também a forma como seria polarizado o nosso transistor. Não sei se têm alguma dúvida sobre aquilo que expliquei até agora. O efeito de Joule, apesar de não ser aquilo que nos traz aqui, Vacilo, dá-se precisamente pelo calor. Ou seja, há dispositivos semicondutores, nomeadamente transistores, que vão aquecer e ao aquecer vão criar o efeito de Joule. O efeito de Joule vai, ele próprio, fazer com que a corrente possa eventualmente variar. Aqui só ver se arranja aqui uma imagem. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer que o aquecimento e a dissipação da nossa energia, digamos assim, o que é que ele vai fazer? Ele vai transformar a energia elétrica, que é aquilo que estamos a ver aqui na nossa imagem, em energia térmica. E isso é provocado pelos choques entre estes eletrões que estão aqui em movimento e a restante estrutura do condutor elétrico. Então, o que nós podemos dizer é que a energia, que é depois transmitida em Joule, vai ser igual à diferença de potencial entre o maior e entre o menos e o mais, que é, ao fim e ao cabo, a nossa tensão em volts, e vezes a carga elétrica, que é medida em Coulomb. Mas isto já estamos a entrar aqui na base das leis da física e não é por aí que nós hoje queremos ir, é apenas explicar a polarização. Então o efeito de Joule, Vacilo, só para perceber aqui a sua questão, perdão, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que quando acontece aqui uma intensidade de corrente muito forte, a energia elétrica transforma-se em energia térmica, em calor, que tem que ser dissipado, daí termos coolers nos nossos computadores, e esse efeito, ou seja, a transformação da corrente elétrica em energia térmica, é feito por causa deste movimento de eletrões e pela quantidade de eletrões que circulam nos nossos condutores ou semicondutores. Portanto, é essa a causa de acontecer o efeito de Joule. Um material que tem capacidade isso tem a ver com os eletrões de valência, José. Tem a ver com... Normalmente há vários tipos de materiais. Os materiais que têm mais eletrões de valência, ou seja, mais eletrões na última camada, são melhores condutores. Os materiais que têm menos eletrões de valência são piores condutores ou mesmo isolantes. Como é que os eletrões saem da camada? Saem pela dopagem, ou seja, que é aquilo que, ao fim e ao cabo, estamos a ver aqui. Ao doparmos um determinado material com mais carga ou menos carga, vamos fazer com que esses eletrões da última camada se libertem, e esses eletrões de valência são os que aparecem aqui a circular. Não sei se esclareci a sua dúvida, José. Esclareci, José? Então, o que podemos, só para complementar, o que podemos dizer é, com mais eletrões de valência, temos condutores com um valor intermédio de eletrões de valência, eletrões que se libertam ou não,
temos um semicondutor com poucos eletrões de valência ou apenas um eletrão de valência, temos normalmente um isolante, um isolador. Compreendeu, José? O que vai fazer com que haja a libertação é a proximidade de um material que tenha mais cargas positivas, que são estas vermelhas, vai obrigar, vai atrair as cargas negativas, que são as pretas, a circular. Essas cargas negativas são os eletrões que estão na última camada. Daí dizermos que são os eletrões que saltam de um material para o outro, os eletrões de valência. Ok. Então, era isto que eu tinha hoje para vos mostrar da polarização direta e polarização inversa. Espero que tenha sido um bom webinar para vocês e que tenha sido frutuoso. E qualquer dúvida, coloquem-me através dos meios à vossa disposição. Despeço-me daqui, uma boa noite. Sou o vosso tutor, Fernando Belo, e estou sempre ao vosso dispor. Um abraço, até à próxima.